Dando continuidade à nossa reflexão na carta aos Colossenses, hoje estamos no capítulo 1, nos versos 13 e 14. A partir daqui, o apóstolo Paulo começa a falar da pessoa de Jesus de uma maneira mais enfática, mais direta, mostrando quem ele é para nós, quem ele é para a igreja, quem ele é para a criação, a sua plenitude, a sua suficiência, e tudo isso visava, no contexto da carta, reprovar os falsos ensinos que se infiltravam naquela igreja e que precisava ser reprovado e que precisava ser desmascarado para que aqueles irmãos, aquela igreja, aqueles crentes, se conscientizassem e se apropriassem do que somos, do que temos em Cristo Jesus. E a gente vai vendo isso no decorrer da carta, mas é muito importante que a gente não perca o contexto, não perca o todo da carta, porque nenhum versículo é isolado, nenhum versículo de estudo em si. Então a gente está sempre contextualizando para ir entendendo a mensagem geral da carta. Porque todo livro da Bíblia tem uma mensagem central, tem uma mensagem principal. E a gente precisa ir se contextualizando à medida que vai vendo cada parte do texto para ir entendendo melhor o que a mensagem quer dizer para nós. Mas hoje eu quero ficar apenas com os versos 13 e 14 do capítulo 1, versos 13 e 14 do capítulo 1, porque aqui nós temos uma coisa que merece muita nossa atenção. É quando ele fala da nossa libertação espiritual, da nossa libertação em Cristo Jesus. E ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é Deus. Deus nos libertou. Deus nos tirou. De onde? Do império das trevas, do domínio de Satanás. A Bíblia diz que o diabo é o Deus deste século. Todos aqueles que ainda não tiveram a experiência do novo nascimento vivem, conscientes ou inconscientemente, debaixo do tacão do diabo. O mundo jaz no maligno e o diabo é o príncipe deste mundo. E as pessoas vivem enfileiradas sob o seu comando. Aí você pode pensar, isso é uma referência àqueles que estão na sarjeta da marginalidade, são aqueles que estão na depravação escancarada, explícita. Não, senhores. Essa é uma referência a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as pessoas. A gente nasce como cidadão desse império de trevas, desse mundo caído. E foi por isso que Jesus Cristo veio à Terra. Veio para nos libertar, nos resgatar desse domínio, desse tacão, desse império, sob o comando do diabo e seus anjos, os demônios seus. E foi isso que ele fez. E isso já foi feito, já está feito. Apenas precisamos crer e viver essa libertação já conquistada na cruz do Calvário por Jesus e na sua ressurreição. Lembrando dos versos 9 e 10, quando ele diz que orava para que aqueles irmãos transbordassem da vontade de Deus, agora aqui a gente pode lembrar do seguinte: como transbordar da vontade de Deus escravizado ao pecado, escravizado ao domínio das trevas? Então precisamos primeiro ser libertos,
para depois transbordar da vontade de Deus e andar de um modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. E a obra já foi feita, já foi consumada. Tetelestai, está consumado, está concluído, está feito. Nada mais precisa ser acrescentado, apenas precisa ser crido e vivido na plenitude do Espírito de Deus nas nossas vidas. Portanto, esta é a grande mensagem do Evangelho, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, fomos migrados do domínio do mal para o reino do Filho do amor de Deus. Esta é a maravilhosa mensagem do Evangelho que devemos abraçar e dela nunca nos apartar. Nós estamos, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, estamos no reino do amor do seu Filho, tirados de onde estávamos, do domínio do mal, do domínio das trevas. Quantas pessoas vivem ainda nesse domínio, o domínio do medo, o domínio do ódio, o domínio dos preconceitos, o domínio das tradições, o domínio das religiosidades, da espiritualidade oca, da espiritualidade legalista. Quantas pessoas ainda vivem sob esse domínio que faz tanto mal? Quantos preconceitos, quantos tabus, quantas tradições sem significado, quantas leis religiosas opressoras, quantas pessoas vivem na base do desempenho, da tentativa de agradar a Deus, pelas suas obras, pelos seus modos, pela sua espiritualidade, pela sua consagração. Deus já se agradou de nós em Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho maravilhosa. Deus está sorrindo para nós porque nós estamos em Cristo Jesus. Ele nos libertou desse império malvado e nos transportou, nos tirou de onde estávamos, nos levou para onde devemos estar, que é o reino do Filho do seu amor. Ele nos remiu. O verso 14 diz, no qual, que é Jesus, temos a redenção. Nós fomos resgatados, nós fomos remidos, nós fomos arrancados daquele império. Temos a redenção, a remissão dos pecados, o perdão dos nossos pecados. Todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Quando a gente crê nisso, a gente vive essa liberdade. E aqui cabe uma colocação muito interessante. Se Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, como é que isso acontece? Que reino era aquele e que reino é esse agora? Como aconteceu esse transporte, esse êxodo, essa migração? Ela não é geográfica, ela não é territorial. Essa migração, esse transporte, essa mudança acontece dentro da gente. A escravidão acontece dentro da gente, na nossa mente, nos nossos conceitos, nas nossas impressões, nas nossas crenças, no nosso modo de ver a vida. É aí que está a escravidão, é aí que o diabo age, é aí que ele oprime, escraviza, manipula, destrói a vida das pessoas. Mas é também dentro de nós que acontece a libertação. Então é um transporte interior, é uma mudança que acontece no mundo espiritual, na nossa vida espiritual. Só que isso não é subjetivo, isso não é imaginário, isso é real. Isso é real. É tão real que a Bíblia diz que a gente nasce de novo, se torna uma nova criatura. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse radical
transporte, esse radical modo de viver, essa radical mudança de vida. A Bíblia usa, por exemplo, expressões como estávamos mortos, perdidos, éramos fracos, desviados. E Jesus veio e nos achou, nos transportou, e hoje podemos viver pela fé no reino do seu amor, com alegria, com paz, com paciência, com bondade, amando a todos, amando a Deus, amando a nós mesmos. Você já se apropriou, meu querido, minha querida, dessa libertação? Você é uma pessoa liberta? Você é uma pessoa livre? Ou você ainda é escravo da religião? Escravo dos conceitos humanos, das doutrinas humanas, das tradições dos seus pais, das tradições familiares, das crendices populares, das simpatias. O que lhe escraviza ainda? O que lhe amedronta? O que lhe atormenta? Jesus veio para nos libertar, nos deixar livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação. Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos do diabo. Então quem está em Cristo Jesus é livre. Livre para viver essa plenitude da vontade de Deus que resulta num modo digno do Evangelho de Cristo. E a partir daqui, nós começaremos a ver quem é o Jesus do Evangelho. E qual é esta plenitude que Deus quer que tenhamos? Que nada mais é do que a plenitude de Jesus na nossa vida. Não é uma plenitude de doutrinas, de conceitos, de ideias, de ritos, de sistemas, de regras. É uma plenitude de vida com Jesus. É Ele em nós, é nós nele. É uma relação de vida. Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã que muita gente não conhece ainda. O que muita gente conhece é religião, é programa de igreja, é sistema doutrinário, é estatuto regulador de igreja, mas pouca gente conhece a liberdade que há em Cristo Jesus, liberdade essa que acontece dentro de nós, onde tudo que antes nos oprimia, nos escravizava, nos dominava, cai por terra. E a gente perde o medo do diabo, perde o medo da morte, perde o medo dos tormentos, das crendices, das simpatias, de tudo aquilo que antes causava pavor, mas que em Cristo foi dissipado, caiu por terra e hoje somos livres, livres, sem culpa, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. E já agora, em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.